em Marcos, no capítulo 16, versículo de número 1, Marcos 16, 1. Deixe ela aberta aí enquanto eu introduzo o tema dessa noite, a ministração dessa noite. Obviamente nós estamos num domingo especial de Páscoa, então essa é a temática da noite, mas eu quero introduzir o contexto histórico e bíblico para você do que é a Páscoa, do porquê da Páscoa. E não era um coelho que foi pendurado na cruz do Calvário. Ainda que dentro da nossa cultura a gente tem essa figura associada à Páscoa, a Páscoa é sobre Jesus. A Páscoa foi uma celebração anual instituída por Deus para a nação de Israel. E conforme está escrito em Êxodo no capítulo 12, a primeira Páscoa ela foi comemorada na libertação do povo hebreu do Egito. Anualmente, então, desde aquele momento, Israel celebra a Páscoa com o seguinte propósito: recordar o que Deus havia feito por eles. Ou seja, Deus libertou o seu povo, o povo hebreu, do cativeiro no Egito, liberou o povo da escravidão, amém? Agora, tão importante quanto a gente saber a origem da Páscoa, é entender que ela aponta para Cristo, assim como tudo nas Escrituras. Existe um elemento teológico que nós precisamos sempre nos lembrar para fazer uma aplicabilidade, sempre que lemos as Escrituras, que é um elemento chamado de convergência bíblica. Isso significa que tudo, de Gênesis a Apocalipse, todas as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, apontam para Cristo Jesus. Então, com base nessa convergência, entendendo que a Páscoa, embora tenha sido instituída num tempo onde Jesus ainda não havia sido manifesto em carne, nós sabemos que ela aponta para o Cordeiro Pascal que seria sacrificado em meu e em seu favor, amém? Você está comigo até aqui? Então, ano após ano, naquele contexto do povo hebreu, era necessário que eles oferecessem um cordeiro puro, sem manchas e sem defeito algum. Mais uma vez, sabemos que esse cordeiro ele faz um paralelo com um cordeiro santo, sem culpa, sem nenhum pecado que seria entregue em nosso favor. Esses sacrifícios que eram feitos pelo povo, desde aquele momento da antiga aliança até então, eram sacrifícios que precisavam ser repetidos ano após ano. Ano após ano, um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem defeito, um cordeiro puro precisava ser entregue, para que o pecado do povo pudesse ser encoberto. Mas o que era necessário acontecer ano após ano, agora ganha um novo vislumbre. Um vislumbre que quando Jesus pisa na terra, agora caminhando no início do seu ministério, João Batista olha para o Cordeiro de Deus que agora estava entre nós e diz: vejam, este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os pecados que antes eram encobertos e que por isso se fazia necessário o cerimonial ser repetido ano após ano, agora estava prestes a ganhar uma festa definitiva. A Páscoa das Páscoas estava chegando e o cordeiro que seria imolado carregava um precioso sangue capaz de limpar e purificar o meu e o seu pecado de uma vez por todas. Aleluia! É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios no capítulo 5, versículo 7, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e Ele foi sacrificado por nós. Isso acontece durante uma festa de Páscoa, quando Pilatos, ao colocar Jesus do lado de Barrabás e dar a opção para o povo escolher quem eles condenariam, e após o povo ter escolhido a condenação de Jesus, Pilatos então dá um veredito, que até então parecia ser um veredito humano, mas na verdade ali estava se cumprindo a profecia. Deus enviaria o seu próprio Filho. Aquilo que era uma sombra da antiga aliança agora estava sendo consumado diante dos olhos da humanidade. Um homem sem pecado, um homem conhecido pela sua bondade, colocado lado a lado com Barrabás, um homem conhecido pela sua maldade. Dois famosos,
Um famoso pelo bem e outro famoso pelo mal. A tradição na festa pascal, naquele contexto, era que um prisioneiro seria liberto. Jesus havia sido trazido para esse lugar, sendo acusado de blasfêmia. Agora, diante de uma multidão, quando tudo parecia indicar o óbvio, ou seja, Jesus ser liberto, os líderes religiosos convencem o povo do contrário. Jesus, há quase 2000 anos atrás, agora está sendo conduzido ao Monte do Calvário para ser pregado na cruz. Jesus está sendo conduzido ao Calvário para derramar o seu sangue, o seu precioso sangue. Isso acontece numa sexta-feira, às 9 horas da manhã. O próprio Deus que se fez carne agora estava numa cruz, nu. Nele não havia beleza, não havia formosura. O próprio Deus estava ali despido, não apenas da sua roupa, mas despido de toda a sua glória. Jesus está naquele momento entregando o seu espírito, e ele fica ali naquele lugar depois da sua morte por um tempo. O veredito acontece quando Jesus entrega o seu espírito ao Senhor, e isso acontece por volta das 3 da tarde. A Bíblia diz que naquele momento algo grandioso acontece na terra, ao ponto de que até mortos tivessem ressuscitado. A verdade é que naquele momento o que acontece é um fato histórico, inegável e incontestável. O Cordeiro de Deus ali estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Existem muitos questionamentos a respeito da ressurreição de Cristo, e a gente já vai entrar um pouco sobre isso. Mas eu quero, antes de entrar na ressurreição, que é a ênfase dessa noite, eu quero trazer esse contexto da morte de Jesus. Porque quando Jesus morre, a esperança morre. Quando Jesus morre, o traidor se mata. Quando Jesus morre, aqueles que estavam a caminho de Emaús, enquanto eram para estar em Jerusalém, estão desiludidos. Quando Jesus morre, Tomé já não está mais no meio da reunião. Quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. De fato, a esperança que antes estava toda centralizada no Cordeiro que estava caminhando entre eles, agora se esvai. Era incalculável na mente humana que Deus teria que morrer. Os discípulos não podiam compreender ainda na plenitude isso, porque o Espírito Santo ainda não havia vindo e trazido a revelação fresca direto do trono da graça de Deus. Então pairava sobre os discípulos um ar de dúvida, um ar de questionamento, mesmo após Jesus ter dito que ele haveria de morrer para que no terceiro dia ele ressuscitasse. E talvez, assim como os discípulos, assim como Pedro, que havia voltado a pescar, assim como Tomé, que agora deixa a reunião, você se encontra aqui nesse lugar hoje um pouco desesperançoso a respeito dos planos de Deus para a sua vida. Talvez o que você esperava acerca de Deus fazer na sua vida era tanto quanto os discípulos esperassem que Jesus continuasse vivo. Contraditório acerca dos planos de Deus, que nos faz muitas vezes entrar num lugar de pensar que os planos dele se comparam aos nossos. Mas independente da sua desilusão ou da sua não desilusão, independente da área que você talvez tenha dificuldade hoje, independente da área que você precisa de respostas na sua vida hoje, os discípulos estavam procurando por resposta. Nós deixamos a nossa própria vida, nós paramos a nossa vida durante 3 anos para segui-lo, nós estávamos lado a lado com ele, agora cadê aquele
que se dizia o Messias? Cadê o nosso Salvador? Talvez essa desilusão tenha, de algum modo, alcançado o seu coração. Talvez você olhe para áreas da sua vida e você se questiona: cadê Deus nisso aqui? Onde é que Ele estava? Onde é que Ele está agora? Em meio ao mais profundo sofrimento que eu tenho passado, onde Deus está? Talvez você tenha convivido com traumas do passado que ecoam até hoje na sua alma como um questionamento: por que é que isso teve que acontecer comigo? Onde Deus estava no meio de tudo? Meus irmãos, nós sabemos que nós seguimos um Deus que é bom, e pela palavra nós entendemos que esse Deus que é bom não tem sombra de variação, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Com base nisso nós podemos ter a certeza de que tudo o que vem dEle é bom. Talvez coisas ruins tenham batido a porta da sua vida, mas ainda que durante a nossa jornada terrena venhamos a lidar com os desafios de um mundo caído, a Bíblia nos lembra que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Lembre-se, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. E naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor, naquele momento de dúvida, naquele momento de desamparo, naquele momento onde a esperança se vai, a Bíblia relata da seguinte forma onde você abriu. Marcos, no capítulo 16, versículo número 1. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas voltaram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse, aqui é um anjo do Senhor, ok? Ele disse: não tenham medo, vocês procuram o Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles, e vocês o verão lá, como ele lhes disse. A notícia mais esperada da história da humanidade estava prestes a correr ao mundo. Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres tiveram um encontro com uma notícia mais maravilhosa que nós poderíamos ter. A melhor notícia da história da humanidade veio de um túmulo vazio, porque o Cristo já não estava mais lá. Havia se cumprido o que ele tinha prometido. Em contrapartida, não sabendo disso ainda, os discípulos estavam naquele mesmo contexto, desesperançosos. Inclusive Pedro, que havia voltado a pescar, está juntamente com discípulos de Jesus fazendo o mesmo. Eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante que nós acabamos de ler aqui. A Bíblia diz no versículo 7: agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro. Olha só que específico e a ênfase que Marcos dá aqui, incluindo Pedro. Em outras versões, como na NVI e na NAA, diz: digam aos discípulos e a Pedro. É interessante a ênfase que as escrituras dão em Pedro, e assim como outros estudiosos da palavra, e eu me considero um novo estudioso da palavra, eu sou
Um menino na fé comparado a grandes teólogos, que nós temos a oportunidade de também receber sabedoria. Mas assim como muitos, eu concordo com o ponto de que aqui a Bíblia traz uma ênfase muito importante a Pedro. Simplesmente porque Pedro, provavelmente ele já não se identificava naquele mesmo lugar de confiança que um dia ele estava. Pedro, desesperançoso, havia voltado a pescar e a Bíblia não traz nenhum relato e nos sugere a entender que Pedro não pescou em nenhum momento depois que ele iniciou seu ministério com Jesus. Agora ele volta para o lugar onde ele estava antes, dentro do barco, pescando peixes, mesmo depois de Jesus ter o convidado para ser pescador de almas. Pedro estava desiludido, ele é o único mencionado pelo nome aqui, e eu quero te lembrar que essa desilusão tem uma raiz de amargura que entrou no coração de Pedro, pela sua própria incapacidade de sustentar o que ele havia dito para Jesus. Certo momento antes de Jesus ser crucificado, ele havia predito a sua morte aos seus discípulos, e Pedro está entre eles e diz: Senhor, em outras palavras, eu não vou te abandonar. Pode ser que todo mundo aqui te abandone, mas eu estarei com você. Senhor, ainda que eu tenha que morrer juntamente contigo, eu não vou te negar. Jesus havia dito que alguém o negaria, e Pedro se coloca nesse lugar de dizer: pode ser qualquer um, menos eu. Eu estarei contigo, Jesus. Pedro, apegado nas suas próprias forças e na sua própria capacidade humana de tentar fazer valer a sua palavra. Mas Jesus, infinito em sabedoria, já sabendo o que acontecera, não estava errado. Pedro estava agora diante de Jesus, e quando os líderes religiosos estão diante dele, questionam e o indagam: você não é discípulo dele? Você não estava caminhando junto com ele? E por 3 vezes, Pedro nega Jesus. E mais, Pedro ainda jura que não o conhecia. Quando o galo canta, na terceira negativa de Pedro, ele se lembra que Jesus havia dito que assim aconteceria. Pedro chora de amargura, assim diz o relato bíblico. E dali para frente, o que se vê é um Pedro caminhando em meio à desilusão. Eu não sei, meu irmão, se você talvez tenha iniciado a sua caminhada com Jesus um dia tão fervoroso, tão cheio de vontade de fazer a vontade de Deus, mas em algum momento você se pegou desiludido consigo mesmo, não encontrando em si mesmo as forças para fazer valer aquilo que você um dia prometeu a Deus. Sabe o que é interessante? É que a vida dos discípulos se parecem demais com a nossa. Da mesma forma como Pedro estava desesperançoso até mesmo em si mesmo, talvez você tenha entrado aqui se lembrando que tantas vezes você prometeu para Jesus que não faria mais tal coisa, e você continua fazendo. Talvez você tenha entrado aqui se lembrando que muitas vezes Jesus te colocou de pé, mas você não tem conseguido se sustentar com as suas próprias pernas. Talvez você esteja cansado de fazer a mesma oração ao Senhor, cansado não dele, mas cansado de si. Aquela oração que você diz a Ele: Senhor, essa foi a última vez que eu errei nisso. De agora em diante eu sou uma nova pessoa e eu não vou mais cair nessa área, errar naquela área, tratar alguém dessa forma, me ver talvez desacreditado sobre os seus planos. Eu não sei quais são as coisas que você tanto diz ao Senhor que você vai mudar, mas hoje talvez seja mais um dia que você olha para si mesmo e fala: eu errei. Sabe o que é mais interessante dessa história? E o que é mais belo na história de alguém que caminha com Jesus?
é que embora na força do nosso próprio braço nós não tenhamos capacidade para viver a vida que Deus espera de nós, nele nós encontramos a provisão e a capacitação para. E ainda que nós, em nossas falhas, em nossos erros, mesmo desejando sermos perfeitos, isso ainda é impossível nesse tempo e nessa era, Jesus, Ele volta e vem atrás de nós. Mesmo quando a gente tenta se esconder, assim como aconteceu com Adão, lá no Éden. Jesus está fazendo ainda hoje o que Deus fez naquele contexto. Ele vem à procura dos seus filhos e diz: ei, Sérgio, onde é que você está? Ei, Raí, onde é que você está? Priscila, onde é que você está? Ele vem até nós todos os dias, assim como Jesus fez com Pedro. Ele vai até Pedro e a Bíblia diz, olha só que coisa maravilhosa. Jesus tem um encontro e eu imagino Jesus chegando na praia, olhando para os discípulos pescando, tendo muita dificuldade. A Bíblia diz que eles haviam passado a noite toda e não haviam pescado nada. Eu imagino Jesus chegando na praia, avistando Pedro e os demais discípulos e talvez pensando: Pedro, tá difícil sem mim, né? Pedro, na força do seu próprio braço não dá. Jesus traz orientações específicas e o que acontece ali é um milagre extraordinário. Uma pesca milagrosa acontece. A Bíblia diz que 153 peixes foram o que eles pescaram. Depois desse grande milagre, Jesus se assenta com os discípulos e tem uma refeição. E depois desse momento de aparição de Jesus e de comunhão de Jesus com os seus discípulos, a Bíblia diz que ele se achega a Pedro. E de forma pessoal ele começa a fazer algumas perguntas para Pedro. Perguntas repetidas por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas, Jesus responde. Por 2 e 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, é claro que eu te amo. Então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos específicos. Quando nós nos deparamos com Cristo ressurreto, o poder da ressurreição, o poder que faz com que Jesus Cristo ressuscite dentre os mortos, causa um impacto tão significativo na vida daqueles que agora têm um encontro com o Cristo vivo, que é impossível passar por esse encontro sem ser alcançado por esses 3 pontos que o poder da ressurreição opera em nós. Número 1, no poder da ressurreição, há perdão para os nossos pecados. Lembra que Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro, mesmo tendo dito que não faria, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E é interessante notar que mesmo depois de uma traição, mesmo depois de ter dito que não faria e tendo feito aquilo que ele disse que não faria, Jesus vai até Pedro mais uma vez. Jesus vai até Pedro mais uma vez, simbolizando aquilo que Deus estava e está tentando comunicar à humanidade desde quando o homem caiu no Éden. O homem cai no Éden, Deus vem em busca do homem. Adão, onde é que você estás? Ali já não havia mais a conexão espiritual que outrora havia. Adão havia morrido espiritualmente, mas Deus vem ao seu encontro. E o plano de Deus agora não muda depois que Adão cai. O plano de Deus se cumpre, mesmo em meio à desgraça da humanidade. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 13, que o Cordeiro de Deus estava morto desde antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa quando Adão peca.
Deus não foi pego de surpresa quando você disse que faria algo para Deus e não fez. É por isso mesmo que Ele envia uma provisão suficiente para te sustentar, para te empoderar, para te encorajar a permanecer. E mesmo quando você está se sentindo no lugar mais distante, não há lugar na face da terra que Deus não possa preencher. Ele está lá no seu quarto, Ele está lá no momento de depressão, Ele está lá no momento de tristeza, Ele está lá no momento onde a esperança se vai, batendo na porta da sua alma, dizendo: ei, eu vim até você novamente, para te lembrar que a minha graça é maior que o seu pecado. Aleluia! Esse é o Cordeiro de Deus, meus irmãos, que vai até nós incansavelmente, para nos lembrar: se arrependa enquanto há tempo. Eu estou aqui te convidando para continuar, porque a minha graça é muito maior do que o seu pecado. O meu amor por você encobre uma multidão de pecados. O meu amor por você fez com que o seu pecado fosse jogado no mar do esquecimento. E mais, sou eu que te dou provisão para você viver livre do poder do pecado. O perdão de pecados, meus irmãos, não é apenas uma provisão para que a gente possa agora viver como bem entendemos. O poder da provisão para perdão dos pecados nos dá a oportunidade de viver à altura daquilo que Paulo relata. Uma vez que vocês foram libertos, agora não se tornem escravos novamente, porque vocês foram libertos do poder do pecado. Aleluia! Pecado na vida de crente não deveria ser cotidiano. Pecado na vida de crente pode acontecer por acidente, mas mesmo em meio à nossa incapacidade de conseguir viver perfeitamente nessa terra, Jesus bate na nossa porta e nos lembra: eu não me esqueci de você, eu não te deixei para trás, e eu te convido para caminhar comigo mais uma vez. Aleluia! Um ponto interessante nesse diálogo de Jesus com Pedro, quando ele faz 3 perguntas e ouve 3 respostas de Pedro, me leva ao ponto número 2, que é o poder da ressurreição carrega a prova do propósito. Repare que para cada vez que Pedro nega Jesus, ou seja, para as 3 vezes que Pedro nega Jesus, agora, quando Jesus ressuscita dentre os mortos e vai até Pedro novamente, há 3 afirmações de Jesus para o propósito de Deus na vida de Pedro. As afirmações são: pastoreiem as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Talvez Pedro estivesse perguntando: mas Jesus, eu te neguei, mas Jesus, eu disse que faria e não fiz, ou eu disse que não faria e fiz. Jesus, olha para mim, você me conhece, eu sou o Pedro, o sanguíneo incontrolado. Eu sou o Pedro, aquele que cortei a orelha de Malco. Eu sou o Pedro, aquele que falei que não era para você ir para a cruz. Eu sou o Pedro, aquele que falei que não te negaria e te neguei. Jesus, eu sou atrapalhado. Sabe, talvez essas coisas estivessem passando na cabeça de Pedro, quando ele está agora diante de Jesus, depois de ter acontecido tudo o que aconteceu. Mas Jesus o indaga: tu me amas? Isso é o suficiente. Porque se você entende o amor de Deus por você, você o devolve a Ele. Porque assim o apóstolo João declara: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Pedro estava declarando para Jesus que o ama, depois da sua morte e ressurreição, isso significava que na ressurreição de Jesus e na busca de Jesus por Pedro mais uma vez, demonstrava que Pedro havia agora compreendido o amor de Jesus por ele. E tendo compreendido o amor de Jesus por ele, agora Pedro pode olhar para ele e dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E assim Pedro pode olhar para ele e dizer:
os meus planos para a sua vida não mudaram. Os meus planos para a sua vida continuam o mesmo. Os meus planos, Pedro, independente, se você não foi capaz de honrar a sua palavra, independente de você ter se encontrado em meio às suas falhas, independente da amargura que inundou o seu coração depois de ter me traído, eu vou até você e reafirmo os meus planos para a sua vida. Meu irmão, talvez você esteja passando hoje por um tempo de desilusão, por um tempo sem esperança, por um tempo onde você abandonou aquilo que Deus falou para você fazer. Talvez você tenha engavetado os sonhos de Deus para a sua vida, mas eu quero te lembrar que é impossível que os planos de Deus mudem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode ter tentado engavetar os sonhos dele, mas nessa noite ele vai ao seu encontro e reafirma eles novamente para você. Ei, eu não me esqueci de você. Ei, fui eu que te formei antes de você estar no ventre da sua mãe. É impossível que você, em sua finitude, mude algo do meu coração. Eu que sou eterno, sou eu quem digo o que é a minha vontade para a sua vida. E eu oro que nessa noite você escolha se render, deixar de lutar contra os planos de Deus e entregar o seu coração por completo à vontade dele na sua vida. O poder da ressurreição carrega o perdão para os nossos pecados. O poder da ressurreição carrega a prova do nosso propósito. E o poder da ressurreição, número 3, carrega o poder de Pentecostes. Nesse encontro, Pedro é lembrado do perdão de pecados. Nesse encontro, Pedro é lembrado do propósito de Deus para a vida dele. Mas não para por aí. Porque o Cristo ressurreto é o Cristo que agora se faria cumprir em breve aquilo que ele havia prometido e aquilo que já estava escrito na palavra, que o Espírito Santo havia de ser derramado. Atos no capítulo 1, versículo 8, agora momentos antes de ir aos céus, Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia. Agora, esperem em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder do alto. Existe uma palavra de espera afirmada em Lucas 24, 49. A espera faria com que os discípulos provassem daquilo que Jesus havia prometido. A provisão para que eles pudessem então cumprir o propósito que Jesus estava entregando para eles. Meu irmão, minha irmã, talvez você olhe para si e fale: pastor, eu sei que os planos de Deus são maravilhosos. E é justamente por entender isso que eu me sinto incapaz de cumpri-los. Os planos de Deus são tão grandes. Os planos de Deus transcendem aquilo que eu posso compreender naturalmente. Mas esse mesmo Deus que te chama, esse mesmo Deus que te capacita, é o mesmo Deus que envia o Espírito Santo para que você possa ter provisão necessária para cumprir aquilo que Ele te chama para fazer. É impossível cumprir os planos de Deus na força do nosso próprio braço. É impossível cumprir os planos de Deus sem confiar no sobrenatural. É impossível cumprir os planos de Deus sem dar passos arriscados, passos que não cabem numa compreensão natural. É impossível viver os planos de Deus sem viver pela fé. É por isso que Hebreus diz que o justo viverá pela fé. Se nós vivemos de fé em fé, essa fé no Deus sobrenatural, no Deus que morre e ressuscita por nós, nos leva a um lugar de dependência completa dEle. Nos leva a um lugar diariamente onde Deus é necessário. Se nós pensamos ter nos encontrado com Cristo Jesus e a vida que vivemos após esse encontro é uma vida que não precisa do sobrenatural, precisamos nos questionar se de fato estamos seguindo Cristo. A vida com Jesus nos impele a viver de forma sobrenatural. Se nós não estamos usufruindo do poder de Pentecostes para dar passos de fé, declarar e ver acontecer, pisar e ver o chão sendo posto por Ele,
não faz sentido carregarmos o Espírito Santo dentro de nós com a capacidade que Deus nos deu para sermos as testemunhas de Jesus. Deixa eu te lembrar de uma coisa. A provisão de Pentecostes para nós não é apenas para que a gente fale sobre Jesus, é para que a gente seja igual a Ele aqui nessa terra. Sejamos seus representantes, façamos as mesmas obras e obras ainda maiores. As testemunhas de Jesus não apenas falam sobre Jesus, as testemunhas de Jesus representam Jesus no sobrenatural aqui na terra. E esse fato se cumpre, essa promessa se cumpre em Pentecostes, quando em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre eles. E agora, voltando para o mesmo Pedro, é ele quem dá um passo à frente à multidão, diante daquele escândalo aos olhos do mundo, quando todos estavam falando em outras línguas, e começa a anunciar o Evangelho, dentro de um contexto de perseguição, dentro de um contexto onde agora Pedro poderia ser morto. Aqueles mesmos líderes que haviam levado Jesus, aqueles mesmos líderes que haviam crucificado o Rei dos Reis, estavam ameaçando os discípulos de morte. E é interessante notar que o Pedro antes acovardado, o Pedro antes com medo da morte, agora cheio do Espírito Santo, é o Pedro que se levanta, é o Pedro que dá um passo à frente, e sem temer a morte, começa a anunciar o Cristo. É o Pedro que ousadamente gasta a sua vida para Jesus, ainda que sabendo que o seu final seria a morte. É interessante notar que esse Pedro é aquele que é morto, crucificado de cabeça para baixo. Seria curioso pensar que os discípulos de Jesus tivessem um fim diferente do dele. A verdade é que Jesus, Ele não nos encontra, nos salva e nos capacita para que a gente viva uma vida sem mal nenhum. Ele nos encontra, nos capacita e nos provê a provisão de Pentecostes, para que nessa terra sejamos como Ele é. Se Jesus foi confrontado, por que é que nós não seríamos? Talvez a minha vida e a sua vida não acabe em martírio, mas nós precisamos viver como mártires, como aqueles que já morreram para a sua própria vontade, porque encontraram uma vontade celestial, e nessa vontade celestial encontraram um poder celestial, e quando um poder dos céus toca a terra, é impossível que eu e você continuemos a viver como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, minha irmã, nessa noite Deus está ressuscitando mortos aqui. Talvez você esteja andando como um depressivo. Ei, Deus não te chamou para você viver como um derrotado. Deus te chamou para pisar sobre serpentes e escorpiões. Deus te chamou para impor as mãos sobre os enfermos e ver eles sendo recuperados. Aleluia! Deus te chamou para que, indo no nome dEle, você possa provar dos sinais de Deus te acompanhando e o sobrenatural de Deus fazendo acontecer aquilo que só Ele pode fazer acontecer. Chega de tentar fazer dos planos de Deus uma realidade com a força do seu braço. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa depender da voz de Deus. Você precisa depender do chão que Deus vai colocar para você pisar, em lugares que não existem, naturalmente falando, segurança. Os filhos de Deus são aqueles que dão passos de ousadia em direção à voz dEle. Assim como esse mesmo Pedro, um dia estava no barco e Jesus vem aos seus discípulos. E ele ousadamente olha para Jesus e fala: se és tu, mestre, manda-me que eu vá até você. E Jesus diz: vem, sou eu, vem. Naquele momento, Pedro prova do milagre, porque existiu disposição para obedecer, existiu atenção à voz do Mestre. E nessa noite, Deus está te lembrando, por intermédio do Cristo ressurreto, que a morte não tem poder sobre nós. E se a morte não tem poder sobre nós, meu irmão, nós não temos o que temer. O último inimigo a ser vencido já foi derrotado no Calvário. Então nós podemos caminhar nessa terra como aqueles que ressurgiram para uma nova vida com Ele. Se
a morte não tem mais poder sobre nós, porque viveremos eternamente com Ele. Nós podemos caminhar nessa terra, na certeza que ainda que provemos da morte física até que Ele não venha, nós viveremos eternamente com Ele. Vale a pena gastar essa vida, entregar essa vida, gastar o nosso tempo, para que se cumpra a vontade de Deus, através de nós. Há aqueles que questionam sobre a ressurreição do Cristo. Há aqueles que duvidam da ressurreição do próprio Deus. E sabe, o nosso coração nunca deve ir para esse lugar de condenação ou de acusação. A nossa oração deve ser para que haja revelação ao coração deles, assim como houve ao nosso. Deus, em sua graça, alcançou o nosso coração. E assim, meu irmão, também deve ser as nossas orações pela vida de cada um daqueles que ainda não se encontraram com Ele. Enquanto nós somos suas testemunhas, enquanto nós cremos no Deus que ressuscita os mortos, e está nessa noite ressuscitando sonhos, está nessa noite ressuscitando esperança, nós precisamos anunciar que Ele vivo está. Aleluia. O Cristo ressurreto aparece a Maria Madalena e as demais mulheres, como lemos. O Cristo ressurreto aparece aos discípulos com Tomé, sem Tomé. O Cristo ressurreto vai ao barco encontrar Pedro e os demais discípulos. O Cristo ressurreto aparece outrora, como relatado em 1 Coríntios no capítulo 15, a mais de 500 pessoas. O Cristo ressurreto agora volta aos céus para sentar à destra de Deus. Isso só se tornou possível pelo poder da ressurreição que hoje opera em nós. Só existe salvação se de fato houve ressurreição. Sabe, a ressurreição de Cristo não deve ser um detalhe litúrgico na nossa oração. A ressurreição de Cristo deve ser um fato memorável lembrado por nós, porque se Ele não ressuscitou, eu e você ainda estamos nos nossos pecados. Se Ele não ressuscitou, a obra da cruz não foi completa. Se Ele ressuscitou, não faz sentido nem comemorar o Natal. O nascimento de Jesus aponta para a ressurreição dele. Se Ele era apenas mais um homem, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos os que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que morreram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão uma nova vida. Aleluia, a tumba está vazia e o Cristo é vitorioso. A tumba está vazia e o Cristo é vitorioso. Enquanto os religiosos da época estavam confusos, tentando entender, nós matamos o Cristo, nós vimos Ele pregado numa cruz, nós vimos o momento que Ele morreu e entregou o seu Espírito, nós vimos Ele, e por que agora as mesmas obras continuam sendo feitas por esses homens? Eles estavam confusos ao ponto de reunirem os discípulos e dizerem para eles: não digam mais que em Cristo Jesus há ressurreição dos mortos. O elemento da ressurreição é o que diferencia a nossa fé de qualquer outra. Maomé não ressuscitou. Meu irmão, com todo respeito, nenhum profeta de nenhuma religião humana ressuscitou. Allan Kardec não ressuscitou por você. Buda não ressuscitou por você. Apenas o Cristo. É por isso que a nossa fé diferencia
diferencia a nossa fé de qualquer outra. A nossa fé se torna diferente porque o autor e consumador dela não terminou a sua carreira em morte. O autor e consumador da nossa fé venceu a morte. Aleluia! E dentro desse contexto, pensando o que fariam, os líderes religiosos reúnem os discípulos e dizem: não preguem mais que em Jesus há ressurreição. O problema era falar que Jesus ressuscitou. E o problema para eles é que eles nunca encontraram o corpo de Jesus. Se a gente não encontrou o corpo de Jesus, como é que a gente vai provar que ele não ressuscitou? Então, qual que vai ser a estratégia? Fala para eles ficarem quietos. Mas um sábio profeta, doutor da lei, se levanta em meio a eles. Gamaliel fala para os líderes naquele contexto: ei, deixem esses homens em paz. Da mesma forma como eles estão falando sobre esse Jesus, houveram outros que se levantaram, houveram outros profetas que reuniram os seus, mas depois que ele morreu, o movimento se dispersou. Então vamos fazer o seguinte: deixem eles em paz. Se o que eles estão fazendo é meramente humano, não vai dar em nada. Agora, se for de Deus, nós vamos acabar tentando lutar contra ele. É debaixo dessa palavra que a nossa fé é sustentada. O Evangelho não chegou até mim e até você porque homens, simplesmente em sua força e a sua capacidade, trouxeram ela até aqui. O Evangelho chegou até nós porque Deus está envolvido nessa obra. Deus está envolvido nessa obra. Se Deus está envolvido, essa mensagem, ela vai continuar ecoando até o dia em que Ele nos chamar. Nesse dia a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus, os mortos ressuscitarão e terão um encontro com o seu Senhor. Maranata, nós te esperamos, Jesus. Nós te esperamos, ó Rei dos Reis. Porque Jesus ressuscitou, agora nós temos uma viva esperança no nosso coração. A melhor notícia que o mundo poderia ouvir veio do túmulo vazio de Jesus. A morte foi vencida. E porque Ele venceu a morte, nós temos uma viva esperança. Uma esperança eterna. Porque Ele vive eternamente, nós também viveremos. O túmulo de Jesus, meus irmãos, foi aberto de dentro para fora. É impossível que o homem pudesse matar a Deus. É por isso que o que acontece na cena do Calvário é Deus se entregando. Para pensar no que o relato bíblico diz, que quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, a Bíblia diz que, ao indagarem se era Ele mesmo, Jesus disse: sim, sou eu. Apenas ao dizer sou eu, os soldados caem para trás, pelo poder que emana da palavra de Jesus. É impossível que alguém mate a Deus. É por isso que Ele se entrega para morrer por nós. Enquanto todas as outras fés desse mundo propõem ao homem fazer algo para chegar até Deus, o Evangelho é um Deus que se faz homem e vem até nós. É impossível que o homem construa uma escada para chegar até os céus. É impossível que o conhecimento humano nos leve até os céus. O degrau mais alto do conhecimento humano não alcança a glória de Deus. Mas quando Deus se faz homem, pisa nesse mundo e se apresenta para nós, agora nós podemos ver um Deus acessível, um Deus que vem até nós, um Deus que, na nossa incapacidade de chegar até Ele, vem até nós e leva sobre si de uma vez por todas aquilo que nos separava dEle. O nosso pecado foi perdoado de uma vez por todas. E a fé genuína nesse ato nos promove a regeneração, agora e para sempre. Talvez você entrou aqui nessa noite e você até se simpatiza com Jesus. Você até se familiariza com Ele. Você até já ouviu falar desse Jesus da Páscoa, do Jesus do Natal. Mas hoje é o dia que você vai precisar tomar uma decisão sobre Ele.
A verdade é que só é possível ter duas opiniões sobre Jesus. Ou ele é quem ele diz que é, ou ele é um mentiroso. Porque ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus se coloca nesse lugar de ser o único caminho ao Pai. Jesus se apresenta como o Messias, o Deus esperado por nós. Então, ou nós acreditamos que Ele é o único caminho, ou nós precisamos acreditar que Ele é um mentiroso. Não tem meio do caminho. Não tem em cima do muro a cerca da nossa percepção sobre Jesus. Se você se simpatiza com Jesus, mas não acha Ele um mentiroso, significa que você não leu as Escrituras o suficiente para entender que ou Ele é quem Ele diz que é, ou Ele é um falso. Isso é muito sério, meu irmão. Porque quando essa revelação chega ao nosso coração, nós precisamos corresponder. Talvez você está aqui nessa noite e sente o seu coração queimar. Hoje você precisa tomar uma decisão a respeito dele. Ou você crê em quem ele diz que ele é, ou é melhor você parar de frequentar um culto pensando que Jesus é apenas um cara legal. Frequentar uma igreja não vai te levar para o céu. Se a sua vida acabar nesse instante e você não crer nele, você não passará a eternidade com ele. E eu digo isso sem nenhum medo de falar, porque eu não posso privar os ouvintes do Evangelho de ouvirem ele por completo. Não há outro caminho. Se Jesus está batendo na sua porta hoje, se apresentando como aquele que perdoa os seus pecados, como aquele que carrega um amor imensurável, como aquele que na cruz do Calvário é o Cordeiro Santo, como aquele que derrama o seu sangue para te purificar, para te salvar, para te perdoar de uma vez por todas, para rasgar os céus, para que hoje você tenha acesso ao Pai. Pare de pensar duas vezes antes de rasgar o seu coração e entregar a sua vida a Ele. Eu não estou te convidando você a fazer parte dessa igreja. Eu estou te convidando a fazer parte da família de Deus. Eu quero te ver no céu. E se você não tem certeza para onde você vai, é hora de você confessá-lo hoje mesmo, com a fé que Ele está depositando agora no seu coração. O poder de Deus emana do Evangelho exposto. E se essa palavra chega ao seu coração e te faz ter a convicção de que não existe vida fora daquele que venceu a morte, é hora de você simplesmente erguer as suas mãos e render a sua vida a Ele. Se coloque de pé no seu lugar.